Avançando no curso, é importante nós entendermos as nomenclaturas, a conceituação e a tipologia das redes contratuais. Compartilhando a tela para mostrar o material ficar um pouco mais didático. Aí está. Vamos lá, então. Nomenclatura. As redes contratuais é uma nomenclatura que não existe uniformidade entre elas. No direito, a gente utiliza o termo redes contratuais, mas na administração de empresas, como é uma ciência que estuda as empresas, né, eles utilizam a nomenclatura redes empresariais ou redes de cooperação, relações interorganizacionais também ou contratos relacionais. Por que eu prefiro usar redes contratuais em razão de redes empresariais? Porque redes contratuais é um conceito que abrange também aquelas redes constituídas por agentes econômicos que não são empresas, são, por exemplo, empreendedores. Redes de cooperação, uma terminologia utilizada na administração de empresas. Eu prefiro utilizar o termo redes contratuais, porque rede de cooperação, o termo cooperação, ele carrega consigo uma axiologia que foge à literalidade. Cooperar é operar junto, não tem nenhum elemento de favor, de dádiva, de ajuda. Na verdade, é apenas operar conjuntamente, né? Então, é um termo que é correto, mas acaba levando a ideias que não são muito bem aplicadas às redes. Eu preferiria utilizar a tecnologia redes de coordenação, por exemplo, porque a coordenação ela não tem essa axiologia de favor, de dádiva que as redes, que o termo cooperação tem. Redes de contrato. O problema de usar a terminologia, a nomenclatura redes de contrato, é que redes de contrato se reporta a redes de instrumentos contratuais, né? E as redes contratuais não, são redes de operações contratuais, né? Não são redes de instrumentos contratuais. Por exemplo, entre duas pessoas pode haver uma rede de contratos. Entre eu e o meu banco, nós temos 7, 8 contratos entabulados. Temos uma rede de contratos e a maioria deles estão interligados. Já redes de contratuais, né? Então, significa redes de operações contratuais. É um conceito muito mais rico do que redes de contrato. Grupo empresarial, que é uma terminologia sinônima de grupos econômicos, de grupo econômico, também não se aplica às redes contratuais, porque nos grupos econômicos, todas as empresas que estão ali relacionadas, elas têm uma relação de sociedade entre elas, ou de copropriedade entre elas. E nas redes contratuais, ninguém é sócio de ninguém. O franqueador não é sócio de franqueado, dono da plataforma não é sócio do prestador de serviço da plataforma. Os associados são associados das associações comerciais, não são sócios das associações comerciais. Por isso que rede contratual é uma coisa e grupo econômico é outra. Alianças, parcerias e relações interorganizacionais são termos utilizados principalmente na administração de empresas e na economia e que são gêneros dos quais as redes contratuais são espécies. Agora, existem alianças, parcerias e relações interorganizacionais entre duas organizações, mas as redes são justamente relações entre muitas organizações. Já a tecnologia, contratos relacionais, contratos híbridos e contratos contínuos são termos jurídicos, são termos teóricos e que também são gêneros de relações contratuais das quais as redes contratuais são espécies.
Redes contratuais são espécies de contratos relacionais, são espécies de contratos híbridos, são espécies de contratos contínuos. A grande questão é que alianças, parcerias e relações interorganizacionais são tecnologias utilizadas na economia e na administração de empresas, e contratos relacionais, contratos híbridos e contratos jurídicos, contratos contínuos, são termos utilizados muito mais no direito. E aí a gente começa com conceitos. Por exemplo, Braz et al., conceito que ele definiu em 2004, ele é da administração da empresa e da economia, e olha como ele define, ele utiliza o termo redes empresariais, como sendo um conjunto de nós e laços. Imaginem uma rede de pesca, nós temos entre os laços, nós temos diversos nós que unem os laços e formam uma rede. Para a administração de empresa, os nós são os agentes econômicos e os laços são as relações entre os agentes econômicos. Esses nós são dados entre diferentes atores, sejam eles indivíduos, unidades de trabalho, organização. Castells, Manuel Castells, 2011, Sociologia, clássico espanhol. Empresas em rede, olha o termo que ele está usando. Por quê? Porque Castells é de 2011, o Braz é de 2004. Nós estamos aqui já falando em 2022, com um conhecimento bem mais avançado de que redes não existem somente entre empresas, entre agentes econômicos, pessoas físicas, as plataformas digitais, as plataformas gig ou as plataformas on demand são prova disso. Então, Castel diz que as empresas em rede são estruturas abertas, capazes de expandir de forma ilimitada. Exatamente, olha o tamanho das plataformas, olha o tamanho das franquias, McDonald's, Subway, são franquias com 50 mil franqueados ao redor do globo. Olha um marketing multinível como Polishop, como Natura, como Avon, tem milhares e milhares de vendedoras, né, de distribuidores no Brasil. Então, eles são realmente organizações muito grandes, né, muito maior que qualquer grupo empresarial que eu falei lá atrás, por exemplo. E nessas estruturas, elas integram novos nós, ou seja, novos agentes econômicos, que conseguem se comunicar dentro da rede. O que é essa comunicação? Justamente o relacionamento, né? Justamente os laços. Nós que se enlaçam nas redes, ou seja, compartilham os mesmos códigos de comunicação. Verschoor e Balestrin são administradores, são economistas com pós-graduação, mestrado e doutorado em administração de empresas, são professores de pós-graduação da Unicinos, em Porto Alegre e São Leopoldo. O Balestrin hoje é secretário de Inovação do Estado do Rio Grande do Sul, e eles definem, em 2016, a definição deles, eles definem as redes de cooperação interempresarial, olha a nomenclatura, redes de cooperação interempresarial, como organizações compostas por empresas formalmente relacionadas, com objetivos comuns, prazo de existência ilimitado e escopo múltiplo de atuação, onde cada membro possui e mantém a sua individualidade legal, ou seja, os membros não são sócios uns dos outros, por isso não é um grupo econômico. Cada membro possui a sua individualidade legal. São modelos organizacionais dotados de uma estrutura formal, ou seja, um modelo de negócio que é contratualizado, propriedades singulares, cada um é dono da sua propriedade, não é grupo econômico, e coordenação, como eu tinha falado antes. Eu preferiria a terminologia redes de coordenação interempresarial, mas redes de cooperação também é uma nomenclatura válida. Na verdade, a nomenclatura mais perfeita seria redes de cooperação e coordenação interempresariais. Teubner. Teubner é um alemão, né, é o que escreveu hoje o que eu considero o livro jurídico mais abrangente sobre redes. Ele é aluno de Niklas Luhmann, o pai da teoria dos sistemas autopoéticos. Ele escreveu o livro Redes enquanto contratos conectados, né? E ele define as redes
o termo rede como um relacionamento social. Ele é da sociologia, sociologia jurídica, então tudo na sociologia leva ao relacionamento social. Redes é um típico relacionamento social dentro de uma estrutura de formas confiáveis embasadas na cooperação. Redes são modos de organização. Rede é organização de atividades econômicas que vinculam firmas formalmente independentes, ou seja, que não são sócias umas das outras, mas economicamente dependentes umas das outras. Essa dependência se dá por um relacionamento estável, calcado na reciprocidade complexa, que é muito mais cooperativa do que competitiva. É claro, competição existe no livre mercado e a cooperação dentro das redes. Agora, uma tipologia para mostrar como é rica as espécies de rede. Todevik Knows, elas falam sobre as relações hierárquicas, joint ventures, união para investimentos de capitais, cooperativas, consórcios de pesquisa e desenvolvimento, acordos de cooperação estratégica, cartéis, franquias, licenças, redes de subcontratantes, terceirização, grupos de padronização industrial, grupos de ação, relações de mercado. No Brasil, nós temos 3 espécies de redes legisladas: o contrato de franquia, rede de franquia, contrato de representação comercial ou agência, as redes de representantes comerciais ou agentes, e o contrato de concessão de veículos automotores de via terrestre. A lei da franquia, né? Aqui eu coloquei a lei antiga, mas já estamos com uma lei nova desde 2020, né? Representante comercial está na Lei 4.886 de 1965 e no Código Civil de 2016, e a concessão de veículos automotores de via terrestre, famosa Lei Ferrari, está na Lei 6.729. Detalhe, na Lei de franquia e na Lei Ferrari há expressamente o termo redes. Na de representação comercial, que é uma lei mais antiga, não. Mas a lei de franquia e a lei Ferrari falam sobre redes. E aí, a nossa tentativa de classificar redes, tendo em vista que nenhum doutrinador que escreveu no Brasil sobre franquia ou sobre a lei Ferrari desenvolve na sua doutrina, na sua literatura, o que significa o termo redes. Questão de pesquisa muito importante. Então, além dos contratos legislados, há inúmeros outros formatos de redes. As redes são dominadas por contratos atípicos. Existem, por exemplo, todas as plataformas digitais, plataformas de compartilhamento, os pools hoteleiros, distribuição genérica, que não é um contrato legislado, as associações comerciais, as blockchains. Vale para as redes o artigo 425 do Código Civil, no qual é lícito as partes estipularem contratos atípicos. Então, o que fica desta parte é que 90% das redes, também o marketing multinível, 90% das redes são contratos atípicos.